Saturno é um planeta. Não, mas teve alguma alteração. Não, foi um deles deixou de ser planeta. Acho que é Plutão, né? Plutão deixou de ser planeta. Bem, gente, então vamos voltar aqui. Então, um desses aqui é o terceiro. Vamos supor que esteja aqui. Começou a esfriar. A esfriar. A matéria que estava liquefeita começou a se solidificar, formando rochas. Mas começa a esfriar de fora para dentro. Então esfriou, até que formou uma camada tão grossa que protegeu do esfriamento que estava no meio. Então até hoje tem um núcleo lá pegando fogo, que de vez em quando extravasa, formando os vulcões. Tá certo? Olha como a gente sabe essa história direitinho. Tá ok? Fala, Bela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas estrelas imensas que a gente vê no espaço, quando o céu está bem mais limpinho, é estrela ou planeta, você sabe? Não, planeta a gente nunca vê, só vê o que tem brilho próprio. Planeta não tem brilho próprio. À noite, quando a gente só vê estrelas. Muito bonito, tem umas estrelinhas menores e umas imensas. Independente do tamanho que a gente vê, é estrela. Mas tudo é estrela. Poderia ser fragmentos entrando na atmosfera da Terra, mas só brilha no céu por conta própria as estrelas. Então elas cresceram. São lindas. Tem estrelas de todo tamanho. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, além dele, que é uma grande estrela, há 4 níveis de tamanho de brilho maiores do que o Sol. Então a Terra começou a esfriar, formou-se aquela camada por fora, ficou o núcleo quente que está lá fervendo até hoje, de ferro e de níquel, e começou a se formar uma atmosfera em torno desse planeta, que não é essa atmosfera que nós conhecemos, não. Então, em torno desse planeta, começou a se formar uma atmosfera do gás hidrogênio e do gás metano. O hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. E o metano é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Então, isso era a atmosfera da Terra. Havia muita descarga elétrica. Havia muitos raios. Não raios de nuvem, mas descarga elétrica. Na verdade, é o que é o raio. E essas descargas elétricas começam a fazer reações aqui, entre essas substâncias. Então começam a se formar diferentes moléculas com carbono. O carbono pode se unir um ao outro desta maneira, e ele tem 4 possibilidades de ligação. Então, nessas outras, podem se unir oxigênio sozinho, nitrogênio sozinho, hidrogênio sozinho, ou hidrogênio e nitrogênio, uma amina, ou hidrogênio e oxigênio, uma hidroxila. A cadeia de carbono pode ter uma quantidade incomensurável de carbono. Isto aqui é o que nós chamamos hoje de matéria orgânica, porque hoje em dia só é produzido no planeta, fora dos laboratórios modernos, pelos seres vivos. Então, é o produto de um organismo. Mas o que interessa é o seguinte: hidrogênio, metano, descargas elétricas, e começa a haver um monte de reações químicas. Ou seja, as moléculas estão se unindo de maneira cada vez mais complexa. A ciência conta essa história. A gente vai dar um salto grande aqui. Há tanto tempo que eu não uso a palavra que, de repente, quase me escapa. A ciência conta essa história até o ponto em que as moléculas estão formando tantas substâncias complexas que essas substâncias complexas se mantêm unidas entre si, formando os coacervados. E aí a ciência vai dar outro salto, que é o seguinte:
iguaizinhas a si mesmo a partir de substâncias mais simples. E aí, vamos ter mais Que um outro. complexo, hein? Vamos ter mais um outro salto. Criam-se membranas isolantes. Criam-se membranas que isolam os coacervados. Ou seja, está formada uma célula. Certo? Está dando para aceitar essa história, gente? É meio complexo, né, Vera? Mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá, Não, com certeza. vocês não precisam se preocupar com as minúcias. Se vocês fizerem uma ideia global, vai chegar no ponto que a gente se encontra. Ou seja, formam-se as células. Quem é que está organizando tudo isso? O princípio inteligente. Então, a cada organização material, o princípio inteligente exibe uma quantidade maior de inteligência. Por que não acontece tudo ao mesmo tempo? Porque é preciso se esgotar aquele nível de inteligência. Agora, o que eu posso produzir? Isto. Então, produz muito daquilo. Quando não é possível produzir mais daquilo, aquele nível de inteligência está esgotado. Agora, o princípio inteligente dá um salto e organiza maior complexidade. Maior complexidade, maior complexidade. Então, no nosso livro, nós vamos chegar ao final em alguma coisa que é mais ou menos assim. Cristais, moléculas, vírus, queria fazer exatamente como está no livro. O jeito que o livro fez eu não gostei muito não, mas vamos seguir. Na página 135, no parágrafo que começa bem no meio, assim, das cristalizações. Acharam? Então vocês vão me ajudando. Qual a página, Vera? 135. Das cristalizações, continue lendo. Uma pessoa só lê para mim, por favor. Das cristalizações atômicas, dos minerais, dos vírus e dos plataformas, Espera aí. protoplasmas, Protoplasma. das bactérias e das amebas. Só um pouquinho. Bactérias. E das amebas. Amebas. Mais. Vai falando. Das algas. Algas. Dos vegetais do período. Deu um salto quântico aqui agora. Vegetais. Do período. Tá. Cracim. Espera aí um pouquinho. Eu vou entrar no sistema para a gente dar uma reduzida. Realmente o esquema do livro não está me agradando. Bem, vou resumir aqui. Animais e homem. Então, até aqui, quem é que estava atuando? Princípio inteligente. E a partir de agora é o Espírito. Aí voltem ali no início, na página 133. No final, tem o número 2. Em cima do número 2, terceira linha, entra então no período da humanização. Acharam? Aí, como é que é a humanização? Falem para mim. Entra então no período da humanização, Começando a ter consciência ó, do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a
responsabilidade de seus atos. E aí, deu para a gente entender? Tá certo? Consciência, distinguir o bem do mal e a responsabilidade. Começa aí, nós falamos disso tudo semana passada para falarmos de quê? Falarmos do livre-arbítrio. Porque só pode ser responsável por aquilo que faz quem tem consciência de estar fazendo bem ou mal. Então, antes de haver o surgimento da razão e da consciência, não pode haver livre-arbítrio. E vocês observam aí que o livro, o texto está muito feliz, porque fala assim, entra no período da humanização. Entra. Isso quer dizer que a humanização ainda está acontecendo. Quando que vai terminar a humanização? Quando nós tivermos desenvolvido todas as virtudes, nos tornarmos virtuosos no nível humano o máximo possível, e então nós vamos alcançar um outro nível de virtuosidade, que é o nível de anjos. Vamos então entrar no período angelical. Tá certo? É esse o nosso futuro, gente. A gente já vê até aqui, ó. Ó, falta só um pedacinho. Também quando eles dizem entram no período, significa também que é um período de evolução. É um processo, não é um quase período. Porque a gente costuma falar assim, a humanidade é isso, é aquilo outro, como se a humanidade fosse uma coisa acabada. Não é. A humanidade, ela é resultado do fazer humano. Se o fazer humano evolui, a humanidade, consequentemente, também vai se modificar. E é importante nós sabermos isso, que nós, ao nos tornarmos espíritos e animarmos o corpo humano, nós não alcançamos o patamar evolutivo. Nós iniciamos o primeiro degrau do nível evolutivo dentro da consciência. Por isso nos tornamos espíritos. Como é que a gente pode saber que depois veio o angelical? Porque os anjos nos dizem. Que Quem já chegou lá vem. Quem já chegou lá vem nos dizer. Porque o que chamam genericamente anjos, nós chamamos de espíritos superiores. Então são eles que nos dizem. Tá certo? Então, essa caminhada toda, ela é feita em níveis de complexidade cada vez maior, em níveis de demonstração da inteligência cada vez maior, até alcançar a condição de indivíduo, que é quando então o espírito se torna consciente de si mesmo, fica dotado de razão e aí anima um corpo que lhe permite dar vazão a todo aquele potencial novo. Ele alcançou um novo patamar de capacidade. E